Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos lançou a maior expedição à Antártida até então registrada. Intitulada Operação High Jump, a missão foi liderada pelo almirante Richard E. Byrd. A narrativa oficial dos objetivos da missão era estabelecer bases militares e científicas norte-americanas no continente antártico. Embora as missões anteriores do almirante Byrd à Antártida, antes da guerra, tenham lhe rendido notoriedade, elas foram amplamente frustradas pelas condições extremas. A Operação High Jump também se mostrou perigosa. Parte da tripulação pereceu em tempestades ou acidentes aéreos, resultando no término prematuro da expedição. A operação contou com impressionantes 13 navios, incluindo escolta aérea, porta-aviões, submarino, 2 destroyers e um total de 4.700 homens equipados com armamento completo, tudo oficialmente classificado como um exercício de treinamento rotineiro e uma tentativa de estabelecer bases de pesquisa. Ao discutir a operação, Byrd afirmou que o resultado mais importante de suas observações e descobertas era o potencial impacto delas na segurança dos Estados Unidos. A velocidade fantástica com que o mundo está encolhendo, refletiu o almirante, é uma das lições mais importantes aprendidas durante a exploração antártica. Devo alertar meus compatriotas que o tempo em que podíamos nos refugiar em nosso isolamento e contar com a certeza de que as distâncias, os oceanos e os polos eram uma garantia de segurança, acabou. Não quero causar pânico, mas é uma realidade amarga que, em caso de uma nova guerra, o território continental do Zetiu seria atacado por objetos voadores capazes de viajar de polo a polo a velocidades incríveis. Muitos teorizaram desde então que o risco de segurança mencionado por Byrd estaria ligado a operações secretas nazistas, como a da Nova Suábia e a misteriosa Base 211, supostamente localizada na Antártida. Essas teorias sugerem que Byrd e sua equipe estavam, na verdade, buscando bases nazistas subterrâneas, consideradas inacessíveis. Há rumores de que os nazistas teriam desenvolvido aeronaves com tecnologia antigravidade, semelhantes aos discos voadores, capazes não apenas de deixar o planeta e explorar o espaço, mas também de lançar ataques poderosos contra adversários. Curiosamente, em julho de 1947, apenas 5 meses após o encerramento da Operação High Jump, ocorreu o famoso incidente de Roswell. A versão oficial afirma que um balão meteorológico caiu em uma fazenda no Novo México. No entanto, teorias crescentes sugerem que o objeto era, na verdade, uma nave extraterrestre. Entre 1978 e o início dos anos 90, documentos obtidos via Lei de Liberdade de Informação reforçaram essas hipóteses, indicando que a Força Aérea recuperou corpos alienígenas e tecnologia avançada do local. Inúmeros livros foram escritos sobre o tema. Pouco após o incidente, em 1947, a CIA, Agência Central de Inteligência, o Departamento de Defesa e a NSA, Agência de Segurança Nacional, foram criados. Em 1956, durante a corrida espacial entre Saturn e o URSS, o almirante Byrd retornou à Antártida na Operação Deep Freeze, mais uma vez tentando estabelecer bases norte-americanas no continente. Isso marcou o início da presença militar permanente dos Exinua na região. Ao ser questionado sobre territórios inexplorados, Byrd declarou: Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans?
Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. O almirante Byrd faleceu em 1957, dormindo devido a problemas cardíacos. Ele era membro ativo da maçonaria. Um ano depois, em 1958, a NASA foi fundada. Em 1959, o Tratado da Antártida foi assinado pela ONU, proibindo a posse territorial e restringindo o acesso ao continente. Não contesto. A possibilidade de os nazistas terem criado aeronaves tecnologicamente avançadas ou que muitos tenham fugido para bases profundas na Antártida. O que muitos não aprendem em aulas de história é que muitos nazistas, de fato, fugiram para a América após a guerra. Lembre-se de que todas as guerras são cuidadosamente coreografadas pela elite satânica dos Illuminati. Elas são ilusões lançadas sobre as pessoas usando um sistema de nós contra eles, quando, na realidade, os Estados Unidos financiam eles e vice-versa. Werner von Braun era um engenheiro aeroespacial nascido na Alemanha, conhecido como arquiteto espacial, e trabalhou no programa de desenvolvimento de foguetes da Alemanha nazista. Em 1960, ele e outros foram contratados pela NASA, onde atuou como diretor do recém-criado Centro de Voo Espacial Marshall. Ele também foi o arquiteto-chefe da tecnologia que supostamente levou a nave Apollo à Lua. O que muitos não perceberam é que o acidente de Roswell e a narrativa sobre OVNIs de 1947 foram uma bandeira falsa, cuidadosamente elaborada e insidiosa, classificada como uma PSYOP, operação psicológica. Uma PSYOP é uma operação psicológica, projetada para transmitir informações e indicadores específicos a um público, com o objetivo de influenciar suas emoções, motivos e raciocínio. As PSYOPs plantam ideias na mente das pessoas de maneira oculta. E não há maneira melhor de criar intriga e expectativa para a corrida espacial dos anos 50 do que deixar pistas sugerindo a existência de vida alienígena. As PSYOPs são altamente manipuladoras e podem funcionar de forma inversa. O público acredita que a informação deve ser verdadeira porque era secreta. Os documentos liberados pela Lei de Liberdade de Informação funcionaram dessa forma para uma parcela do público. Eles pareciam secretos, com referências deliberadas a OVNIs e alienígenas suficientes para provocar a reação desejada. Outros documentos governamentais famosos, como o Majestic 12, operam da mesma forma. O fato de algo vazar não significa que seja verdade. Vazamentos podem ser planejados para influenciar e manipular, tornando a busca pela verdade um negócio extremamente difícil. Se um governo possui informações top secret, os protocolos de mitigação dificultam muito o vazamento. Por isso, qualquer vazamento exige ceticismo elevado e comprovação por evidências. Os e-mails do Pizzagate, por exemplo, revelam pouco, mas a evidência real e a prevalência de provas validam suas alegações. O vazamento sobre discos voadores e alienígenas funciona de forma oposta. Não há quase nenhuma evidência de sua existência, além das supostas informações secretas.
Governos, mídia e Hollywood não exploram sacrifícios satânicos de crianças. Na verdade, agem rápido para censurar esse tema. No entanto, adoram promover a agenda alienígena sempre que possível. Existe um segredo, um dos maiores de todos os tempos, que eles não querem que saibamos. Roswell, os OVNIs nazistas, a NASA, a corrida espacial e o pouso na Lua foram todos cuidadosamente planejados para encobri-lo. Enquanto a corrida espacial estava em curso, outra operação militar ocorria em paralelo. Antes de detalhar essa operação, é necessário mencionar outro líder da Marinha dos Zebulá, James Van Allen. Durante o mesmo período entre 1946 e 1954, quando o almirante Byrd explorava os polos norte e sul, Van Allen também estava lá. Esse cientista satânico e sacerdote da Cabala, como é descrito, afirmava estar realizando experimentos para estudar o magnetismo terrestre ou a magnetosfera. Van Allen desenvolveu uma invenção bizarra chamada Rockoon, uma combinação de balão e foguete que levava mísseis a grandes altitudes na atmosfera antes de lançá-los ainda mais alto. Ele conduziu esses experimentos nas regiões Ártica e Antártica, descobrindo o que hoje é conhecido como cinturões de Van Allen. A NASA afirma que esses cinturões são barreiras de radiação fervilhante ao redor da Terra, compostas por partículas carregadas mantidas no lugar pelo campo magnético do planeta. Eles se estendem de uma altitude inicial de 640 quilômetros até 58 mil quilômetros. Segundo a ciência, os cinturões começam em 640 quilômetros, ou seja, logo acima da órbita terrestre baixa. É aqui que a situação se complica para a NASA e os governos do mundo. Ouça o que eles dizem. À medida que nos afastamos da Terra, passaremos pelos cinturões de Van Allen, uma área de radiação perigosa. Mas o Orion tem blindagem de proteção que será posta à prova. À medida que a nave corta as ondas de radiação, sensores a bordo registrarão os níveis de radiação para estudo dos cientistas. Devemos resolver esses desafios antes de enviar pessoas por essa região do espaço. E ao contrário do programa anterior, estamos traçando um curso com marcos específicos e alcançáveis. No início da próxima década, uma série de voos tripulados testará e comprovará os sistemas necessários para exploração além da órbita terrestre baixa. Além da órbita terrestre baixa. Os tipos de tecnologias que estamos testando na estação espacial estão definitivamente nos ajudando a alcançar os objetivos de ir além da órbita terrestre baixa. Portanto, temos um programa de exploração realmente robusto na NASA. O plano da NASA é construir um foguete chamado SLS, Space Launch System, um foguete de carga pesada. É algo muito maior do que qualquer outro que temos hoje. Ele será capaz de lançar a cápsula Orion com humanos a bordo, além de módulos de pouso ou outros componentes para destinos além da órbita terrestre. Atualmente, só podemos voar na órbita terrestre. É o mais longe que podemos ir. E este novo sistema que estamos construindo permitirá que avancemos além, com a esperança de levar humanos ao sistema solar para explorá-lo. A Lua, Marte, asteroides. Há muitos destinos que poderíamos visitar. E estamos desenvolvendo componentes essenciais para tornar isso possível no futuro. Espere, o quê? Repita. Eu pensei que fomos à Lua. Parece que alguém está mentindo.
E agora que você conhece os cinturões de radiação, realmente acredita que fomos a esse suposto pedaço de rocha em uma lata de metal? Nós nunca fomos à Lua. E ninguém pode ir à Lua, pois ela não é uma esfera. Van Allen foi abordado pela militar no início dos anos 60. Em 1962, ele sugeriu eliminar os cinturões detonando bombas nucleares perto do cinturão externo. O governo militar dos Sepsiwa entrou em contato com Van Allen e iniciou uma série de testes nucleares no início dos anos 1960, chamada Operação Dominic. Segundo a narrativa oficial, a operação incluía os eventos da Operação Fishbowl, projetados para entender como armas nucleares interagiriam com o suposto campo magnético da Terra. O evento mais alto da Fishbowl foi chamado de Starfish Prime. Uma bomba nuclear de 1,4 megatons foi detonada a 400 quilômetros de altitude em 9 de julho de 1962. Por que disparar foguetes e bombas nucleares tão alto na atmosfera? Para descobrir mais sobre a radiação. Você percebe que bombas nucleares produzem radiação extrema. Você não analisa a composição química de um limão espremendo mais suco sobre ele. E este é o segredo. Ninguém na história jamais deixou a Terra. Você não pode deixar a Terra. Eles estão dizendo isso na sua cara. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. E isso vem de um dos mais altos cientistas satânicos, um sacerdote da Cabala, direto da boca do bode. Esses satanistas precisam revelar suas mentiras à vista de todos, e estão se safando porque contam com nossa incapacidade de entender a manipulação de números e fenômenos impossíveis. Nossa confiança cega nas instituições científicas e em sua palavra. Ninguém jamais deixou a Terra plana. É um sistema fechado, não por causa dos cinturões de radiação, mas porque há uma cúpula, o firmamento, sobre nós. Não podemos deixar a Terra. Isso é o que o almirante Byrd descobriu na Antártida. Eles encontraram as fundações do firmamento. Por isso você não pode ir à Antártida. É literalmente a borda da Terra. Sei o que você está pensando. Isso é loucura. Mas até aqui você já entendeu. Eles mentem descaradamente. Deixe-me provar. Em 2014, entusiastas civis do espaço construíram seu próprio foguete com uma câmera acoplada e o lançaram com o objetivo de serem a primeira equipe civil a chegar ao espaço. Veja o que aconteceu. Our mission as the Civilian Space Exploration Team is to be the first civilian team in history to launch a rocket that reaches space. All systems are go for launch. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
O que aquele foguete atingiu? Se houvesse uma quantidade alta de radiação intensa lá em cima, o mini-foguete teria sido reduzido a pedaços. Não há radiação acima de nós cobrindo um planeta esférico giratório. É um plano estático e plano com um domo térmico acima. E sei que você quer gritar. Isso não prova nada. O motor do foguete pode ter falhado. Calma. Estamos apenas começando. Saiba que todas as civilizações da história da Terra sabiam que o planeta é plano e que existe um firmamento sobre nossas cabeças. Eles tentaram nos alertar, e ilustrações ao longo dos séculos retrataram essa visão. Apenas uma é a mentira satânica. Observe o emblema da NASA. Reparou no anel ao redor do planeta Saturno? E o chevron vermelho não parece uma língua bifurcada? A língua da serpente quase se assemelha à letra T, o que daria à organização um anagrama interessante. Só uma coincidência, tenho certeza. E por que todos os foguetes supostamente lançados pela NASA seguem exatamente a mesma trajetória? Eles não estão indo ao espaço. Alcançam uma certa altitude, curvam-se horizontalmente e caem no oceano. Não podem deixar a atmosfera, pois não há espaço. Há um firmamento acima e eles o escondem à vista de todos. Olhe os desenhos maçônicos, os 4 pilares, ou cantos da terra, o Sol e a Lua do mesmo tamanho, ambos sob um domo arqueado. Até Hollywood ri às nossas costas.
talk to him. O livro de Enoque, encontrado nos manuscritos do Mar Morto, descreve o firmamento do céu acima e os 4 ventos que sustentam a terra. E eu vi a pedra angular da terra, e vi os 4 ventos que sustentam a terra e o céu, e vi os ventos que fazem o céu girar e fazem o disco do sol e todas as estrelas se porem. E vi os ventos da terra que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos. Vi, no fim da terra, o firmamento do céu acima. O Alcorão menciona: com poder e habilidade construímos o firmamento. O livro de Jó, mais antigo que a Torá, diz: acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Forte como um espelho fundido. I guess I'm up against the highest, hardest stained glass ceiling. I guess I'm up against the highest, hardest stained glass ceiling. And it may be hard to see tonight, but we are all standing under a glass ceiling right now. It was fine for all this talk about me running to break the big, hard glass ceiling. And although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. The light is shining through like never before. There's a mystery. Scattered around in the sand are thousands of chunks of strange yellow-green glass. It is really a mysterious glass. We scientists are still kind of puzzled how these things form. And I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet. It's got about 18 million cracks in it. Again, eles estão nos dizendo, enquanto o público aplaude em sua ignorância. Mas espere, se o firmamento fosse de vidro super resistente, o foguete teria se estilhaçado. Talvez o motor tenha falhado. Continue comigo. O livro de Gênesis revela, e Deus disse: haja um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Poderia haver água mesmo acima do firmamento e diretamente abaixo? Parece um conceito absurdo, não mais absurdo do que oceanos curvados ao redor de uma bola espacial giratória. Vamos investigar. As estrelas e os planetas oferecem mais pistas. Como você já deve ter esquecido, os planetas que a NASA e outras agências espaciais nos mostram são imagens geradas por computador ou ilustrações artísticas. Já vimos suas habilidades no Photoshop, expostas em episódios anteriores. Com lentes avançadas, como as de câmeras Nikon, vemos algo diferente.
Os planetas acima de nós, pulsando, se movendo e dançando. A NASA diz que isso ocorre por causa da atmosfera terrestre, mas nem todos seguem o mesmo padrão. Cada planeta emite padrões únicos de luz. Na verdade, o que chamamos de planetas são estrelas, como as que vemos à noite. O Sol é um sol, não uma estrela. Isso é uma estrela. Isso é um sol.
Não há espaço, não há vácuo cabala ou nada. O espaço é uma farsa elaborada. O verdadeiro espaço é água. A água abaixo do firmamento parece ser uma substância pegajosa, paradoxalmente macia e impenetrável. Eles não conseguem atravessá-la. Um cientista encontrou algo semelhante nas profundezas escuras do oceano. One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. I might agree it's one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt, one of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut. It was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. It was insane. I've never... A NASA afirma que nosso planeta gira a 1000 milhas por hora em seu eixo e viaja a 60 e 7.000 milhas por hora ao redor do Sol, que por sua vez se move a 570.000 milhas por hora na galáxia. Se isso fosse verdade, as constelações no céu noturno seriam caóticas e sempre mudando. As estrelas estão fixas no firmamento, girando em torno da Terra plana e estacionária, com Polaris, a estrela do norte, como um ponto fixo acima do Polo Norte. Quanto aos cometas, dizem que são bolas de gelo que derretem ao passar perto do Sol, criando uma cauda. Mentira! Filmagens em time-lapse do cometa Neowise mostram que ele não se move em trajetória própria. Está fixo no firmamento, movendo-se em sincronia com as estrelas. Não há cometas viajando a 100.000 milhas por hora. Olhe mais de perto. Veja a abertura no firmamento, permitindo que a luz brilhe através da água abaixo, como a entrada de uma caverna subaquática. Existe um experimento simples que você pode fazer na comodidade de sua casa para provar a existência do firmamento ou domo terrestre. Criar um arco-íris. A National Geographic nos diz que um arco-íris é um arco multicolorido formado pela luz solar. O tipo mais comum de arco-íris é produzido quando a luz do Sol incide sobre gotas de chuva à frente de um observador em um ângulo preciso. Arcos-íris
também podem ser vistos ao redor de neblina, respingos do mar ou cachoeiras. Um arco-íris é uma ilusão óptica. Ele não existe em um local específico no céu. Sua aparição depende de onde você está e de onde a luz solar ou outra fonte de luz está brilhando. Afirmam que os arcos-íris são resultado da refração e reflexão da luz. Ambos os fenômenos envolvem uma mudança na direção de uma onda. Uma onda refratada pode parecer curvada, enquanto uma onda refletida parece quicar em uma superfície. A luz que entra em uma gota d'água é refratada, depois refletida pela parte traseira da gota. Quando essa luz refletida deixa a gota, é refratada novamente em múltiplos ângulos. A refração é o dobramento da luz, algo que também ocorre com ondas sonoras, água e outras formas de energia ao passarem de um meio transparente, como vidro, para outro. Quando a luz branca atinge um prisma triangular de vidro, refrata a luz em um arco-íris reto. No entanto, nunca vimos um arco-íris reto, triangular ou com ângulos retos, subindo, descendo ou se movendo horizontalmente. Para que a refração ocorra, a luz branca precisa passar por um prisma transparente, como vidro. Portanto, seja lá no que a luz solar está incidindo quando vemos um arco-íris, ele deve ter a forma de um prisma. O arco-íris sempre existe, mas precisamos de uma tela, como uma névoa d'água, para vê-lo. Por isso, observamos arco-íris menores em aspersores de jardim. A névoa age como uma tela, revelando a luz refratada. É crucial notar que os arco-íris em jardins mantêm a mesma forma dos arco-íris no céu. A névoa d'água age como uma tela, revelando a luz refratada em formato de prisma, ou seja, um domo de vidro. Agora, algo incrível. Observe a imagem de um arco-íris refletido no oceano. As cores são invertidas no reflexo. O violeta, o índigo e o azul, que normalmente estão na base do arco-íris, aparecem no topo da reflexão. Experimente em casa. Use um espelho dentro de um copo com água, posicionado para que a luz solar o atinja. Projete o arco-íris em uma parede, ou use uma lanterna no lugar do sol. O arco-íris refletido por um espelho plano, prisma, e uma tela. De água, como chuva ou névoa, cria um arco-íris reto na parede. Se a água cria a forma arqueada do arco-íris, como dizem, porque aquele é reto. Agora, use um vidro circular e curvo como prisma, encha-o de água e deixe a luz solar atravessá-lo. Você obtém um arco-íris arqueado porque o prisma tem uma forma semelhante a uma cúpula, assim como o arco-íris que vemos aqui na Terra. Há um arco-íris duplo aqui, mas, ao contrário do arco-íris duplo que vemos refletido no oceano, as cores aqui não estão invertidas. Agora observe. Consegue ver? As cores no arco-íris superior estão invertidas. O que você está vendo é uma reflexão do arco-íris no firmamento de vidro acima, assim como aconteceria em um espelho. Como ousam mentir para nós? E agora, pense realmente sobre isso. Que uma rede satânica de indivíduos Illuminati, que possuem todo o dinheiro, poder e controle no mundo, que molestam, estupram, torturam, assassinam, bebem o sangue de crianças e adoram Lúcifer, iriam querer esconder que a Terra é plana e que existe um firmamento acima? E que o Sol e a Lua são locais e estão dentro de nossa cúpula? Por que esconder a verdadeira natureza de nossa Terra de nós?
Bem, se eles adoram algo imaterial, que chamam de Lúcifer, e convencem todos fora de seu pequeno culto de que são produto de um nada que, aleatoriamente, produziu uma partícula minúscula que, por acaso, se expandiu e criou matéria e vida, então você remove toda a possibilidade na mente das pessoas de que suas vidas sejam algo mais do que uma coincidência aleatória. No entanto, se a Terra é um sistema fechado com um firmamento acima, isso exige séria especulação e consideração sobre como nossos ancestrais antigos e vários textos antigos e bíblicos sabiam disso. A Cabala Illuminati não quer que consideremos seriamente a noção de um propósito para a existência humana, a existência do bem e do mal como entidades energéticas reais, em vez de palavras arcaicas para descrever algo que suas ciências fraudulentas chamam de espectro de saúde mental. O complexo de poder satânico Illuminati lançou a humanidade na escuridão e manteve o conhecimento para si. Mais uma vez, eles adoram algo imaterial que chamam de Lúcifer e sacrificam crianças a seja lá o que for essa entidade, controlando ao mesmo tempo todos os aspectos do conhecimento que recebemos. Passamos nossos dias de cabeça baixa, vidrados em smartphones, baixando seus programas e informações que nos mantêm doutrinados, quando nossos olhos deveriam estar voltados para o firmamento e as estrelas fixas nele. Mas espere, há mais na história. Como vimos, eles chamaram os eventos de mísseis nucleares da década de 1960 de Operação Aquário. E essa operação fazia parte de uma maior, a Operação Dominique. O nome Dominique vem do latim Dominicus, que significa do Senhor. Juntos temos Aquário do Senhor, mais uma vez. Está lá, escondido à vista de todos. Os atos cometidos contra crianças são os maiores de todos os pecados e crimes. Mas isso se aproxima muito. Não há nada mais satânico e maligno do que esconder a verdadeira natureza do que a humanidade realmente é e o que existe além. Poderia haver um Deus? Não sei. Os textos bíblicos, que contêm muitas verdades e pistas, foram adulterados pelo corpo satânico das elites. A Bíblia já teve mais de 80 livros, mas alguns foram removidos e escondidos. Agora contém 66 livros. 66. Esse número, algo que não queria mostrar até este ponto da série, são os verdadeiros cálculos matemáticos da ciência maçônica do modelo heliocêntrico da Terra. Dizem-nos que a Terra gira em um eixo de 23,4 graus. Se um ângulo reto tem 90 graus e subtrairmos os 23,4 graus de inclinação da Terra, com qual número ficamos? 66,6. Já mencionei que a Terra orbita o Sol a 67 mil milhas por hora. Mas veja, arredondei o número. A Wikipédia fornece uma cifra maçônica verdadeira, 66.600 milhas por hora. Também mostrei que, segundo o modelo heliocêntrico, a Terra deveria curvar-se a 8 polegadas por milha ao quadrado. Qual é o valor de 8 polegadas em pés neste ponto? Você já sabe, 0,666. E veja em qual latitude. Dizem-nos que os polos Ártico e Antártico estão localizados na latitude 66,6. Consegue ver o que está acontecendo? Quantas coincidências são matematicamente impossíveis? Eles estão mentindo para nós. Não existem coincidências. Coincidência e aleatoriedade são ciências cabalísticas.
Guardei isso até agora porque queria mostrar primeiro, enterradas em centenas de páginas de documentos da CIA desclassificados, que apresentam resumos ou notas de estudos científicos soviéticos, há algumas fichas dos anos de 1940 e dos anos de 1960 que são muito reveladoras. Aqui está um resumo descrevendo um estudo que realizavam sobre fotografar o firmamento. Os estudos completos não estão acessíveis ao público, mas podemos ver que desenvolveram uma câmera capaz de fotografar o firmamento por inteiro, até o horizonte. Outro resumo detalha ecos e brilhos no firmamento. Em outro, medem a temperatura de cor do firmamento. Em outro resumo, há uma página de conteúdo para pessoal naval. Olhe para o conteúdo. A forma do firmamento, anéis ao redor do Sol e a distorção dos discos do Sol e da Lua no horizonte. Discos, não esferas, assim como referenciado no livro de Enoque. Mais uma vez, é apenas um resumo do manual e não podemos ver o conteúdo completo. Em outro resumo, vemos referência ao que chamam de firmamento de Eros. Afirma que, no firmamento de Eros, a passagem do Sol é 5 vezes mais rápida. A passagem do Sol. Eles não mencionam a órbita giratória da Terra, mas sim que o Sol é o que se move, fazendo uma passagem sobre a Terra, logo abaixo do firmamento. Observe as datas que coincidem com todas as operações nos polos e o lançamento de mísseis para o céu. A referência ao firmamento é escassa e quase imperceptível nas centenas de páginas desclassificadas, mas está lá, e há uma grande diferença entre esses documentos desclassificados e os vazamentos governamentais que mencionei antes, como o Majestic 12. Quase ninguém percebeu esses fragmentos de resumos de estudos. Eu diria que foi por negligência que essas referências foram sequer desclassificadas, no meio de centenas de páginas de material não relacionado. Mas não creio que seja isso. É complacência. Ninguém jamais encontraria esses documentos enterrados. E se o fizessem, duvido que pensassem 2 vezes após ler rapidamente um título de estudo sobre o firmamento. A farsa heliocêntrica do espaço foi tão incutida em nossas mentes desde a infância e reforçada diariamente de formas que nem questionamos. Nunca nos ocorreria a importância de tais referências em documentos das décadas de 1940 e 60, mas está lá, escondido à vista de todos, até os Simpsons. Santa Claus kicks and deals. It's a long fly ball going back. And the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Ah, e você se lembra do engenheiro aeroespacial nazista Wernher von Braun, que foi diretor da NASA durante sua fundação e uma figura central nas missões lunares Apollo? Bem, ele morreu em 1977. Olhe para sua lápide. Ela referencia o Salmo 19:1. Qual é esse versículo? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Você vê? Sempre esteve lá, esperando que notássemos. Apenas adormecemos ao ouvir histórias de exploradores espaciais e nunca acordamos. O espaço é uma operação psicológica altamente manipuladora e controlada. Uma farsa elaborada para nos controlar e nos desestabilizar de nossa verdadeira natureza humana. É a maior mentira de todos os tempos. E sei o que você está pensando. Se o espaço é falso, isso elimina a possibilidade de vida alienígena. Quase posso sentir sua decepção, como quando descobriu que Papai Noel não existia. Mas não. Isso não significa que não haja outras formas de vida. E peço que você
Considere a vastidão potencial de um novo tipo de espaço e terras além dos polos, aos quais o almirante Byrd se referia. Novamente, sempre esteve bem diante de seus olhos ET, extraterrestre, ou melhor, extraterritório. Não se preocupe, não vou destruir a emoção que sua imaginação sente ao pensar em extraterrestres. Na verdade, vou ampliá-la. Mas antes, precisamos examinar mais nosso plano e estacionário, limitado pela maravilha de nosso firmamento e as águas acima. Ainda temos tempo e preciso fazer uma parada importante primeiro. Venha, rápido, siga-me para a parte 9. Preciso mostrar o pânico deles agora que seu pequeno segredo começa a vir à tona. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous to our democracy.